Pois é, meus amornizadores, estamos no nosso último dia da Semana da Harmonia Vocal. Foram dias intensos, mas foram dias muito gostosos. Foi um prazer preparar esse conteúdo para vocês. E por ter sido um prazer, tá longe de ser o último vídeo. É só o último vídeo da semana. Por isso que é importante você já ir se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando aí, falando eu quero mais, pelo amor de Deus! E é claro, deixando o seu like, que é muito importante, compartilhando com quem ama a harmonia vocal, por quem se interessa. De repente você conhece alguém que tá querendo entrar, né, que tá começando a cantar, começando a estudar e fala, pô, eu tenho uma vontade de fazer backing vocal. Manda pra ele. Manda esse vídeo, manda todos os outros, desde segunda-feira, os próximos que virão, vai compartilhando, vamos tornar esse canal aqui o maior laboratório da minha rua. Que tal? É muito difícil, mas a gente consegue. No primeiro vídeo dessa semana, nós pincelamos ligeiramente a história da música, mencionando a pré-história, a Idade Média, o renascentismo, o período barroco, romântico, clássico. Nós passamos por um monte de lugares muito rapidamente, é claro. Mas nós passamos por esses lugares não apenas para sabermos um pouco mais da história da música, mas sobretudo visando como surgiu as questões voltadas para a voz, né, de forma harmônica. Ou seja, mostrando as diferentes finalidades da harmonia e, consequentemente, as diferentes finalidades da harmonia vocal. Até chegarmos aqui, onde eu estou, onde você está, que é o século XXI, o ano da tecnologia, com a música em seu estado, digamos, mais avançado. Não estou falando de indústria, tá? Porque com certeza os mais puristas, os mais conservadores, tradicionais vão... Ah, peraí, a música não tá naquele lugar, não! Eu não estou falando disso, estou falando de recursos musicais. O que éramos há 100 anos, harmonicamente... Embora já bem avançados, 100 anos atrás não chega nem perto do que nós somos hoje. Nós temos grandes gênios da música contemporânea que revolucionaram a música. E a gente não precisa nem ir para muito longe, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Hermeto Pascoal. Então, em termos de conhecimento e criatividade, nós estamos no momento mais avançado da música. Eu acho que no século 22 poderemos estar muito mais longe, mas infelizmente nós estaremos mortos. Mas falando sobre a criatividade, um desses recursos começou mesmo ali no século XX, né, a música vocal, onde nós falamos da expansão operante da harmonia, falando sobre grupos, isto é, para além da melodia, falando de harmonia vocal, de divisão de vozes. Começamos pelos grupos vocais, por exemplo. Já no século XX, quando esse conceito começou a se popularizar mais, nós ainda estávamos muito fechados com grupos vocais, isto é, trio, quarteto, quinteto, sexteto, coral. Que eram muito mais protagonistas do que simplesmente figurantes como backing vocal, por exemplo. Ou seja, tinham arranjos vocais muito rebuscados, muito mais rebuscados, mas também tinham arranjos que preenchiam muito mais espaços nas músicas. E ainda que na canção tivesse um solista, ou uma solista, ou dois, ou três, o solo era encarado como um recurso a mais da música. Nós sabemos que tem solistas ali, mas todo solo era um complemento do arranjo, pois o posto de alma da canção era justamente o grupo. Este modelo, ele acontece até hoje, inclusive. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu
meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas. O meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra. Seja o tema incansável da minha canção. Então os grupos vocais, de forma mais oficial, que nós já tínhamos coros no século XIX, século XVIII, mas de forma oficial, de forma mais popstar, por exemplo, foi no século XX que esse rolê, esse movimento começou a crescer muito. Aqui no Brasil, por exemplo, na metade do século XX, não era um grupo vocal, mas a harmonia também gostava muito de transitar como principal nas músicas sertanejas, por exemplo, que é quando a gente começa a ouvir as primeiras duplas caipiras. Escute essa nossa moda com toda a vossa atenção, moda que não sai da moda, é a moda das invenções. Então a harmonia vocal no século XX estava muito em alta. Tinha também os solistas, né? Tinham também os cantores solos, tinha. Mas o grupo vocal, até na MPB, na Bossa Nova, nós tínhamos MPB4, nós tínhamos Quarteto em Si, Trio Esperança. Esperando aumento para o mês que vem, esperando o filho pra esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia, de esperar ninguém, esperando enfim, nada mais além que a esperança aflita, bendita, infinita do apito do trem. Só que aí é o seguinte, caminhando ali para os anos, final dos anos 60, 70, principalmente quando o rock and roll começou a aparecer ali, os cantores solo começaram a popularizar uma ideia que poderia potencializar o seu trabalho, tanto no sentido estético, quanto no sentido de apoio também, que a ideia era colocar um grupo vocal de 2, 3, 5 vozes, sei lá, até uma voz atrás, né, durante as suas apresentações ou até mesmo durante as gravações, para que essas pessoas pudessem, de certa forma, serem uma extensão do cantor, como se ele pudesse fazer algo além do solo. Só que ele não consegue fazer, evidentemente. Não dava para fazer isso com teclado, sintetizador, guitarra, não dava para fazer. Então precisava que outros humanos chegassem e complementassem ou preenchessem espaços em que a melodia não conseguiria preencher. Sim, é claro que nós estamos falando dos backing vocal, ou backings vocals. Eu já falei aqui no canal, americano é muito fresco, eu não sei o que é plural, não sei o que é singular, não faço a mínima ideia. Mas ok, a função do backing vocal já é um pouco, digamos, inversa, embora tenha alguns fundamentos muito parecidos, mas a ideia é um pouco diferente da do grupo vocal. Como eu mencionei, o grupo vocal ele atua muito mais como protagonista. Ele tem um começo, meio e fim que o favorece, o expõe muito mais que um solista, por exemplo. Já o backing vocal, como eu acabei de falar, ele vem para ser muito mais coadjuvante. E como ser um coadjuvante? Sendo um vocal de apoio. E o vocal de apoio, ele tem um arranjo muito mais enxuto, muito mais elaborado para o solista do que para si próprio. Como eu falei, ele é uma extensão do solista.
E às vezes ele até serve como uma extensão do instrumental. Vocês se lembram quando eu falei que as cordas e os metais e outros instrumentos, até um pouco mais eruditos, são tratados como instrumentos de cobertura? E aí eu comparei esses mesmos instrumentos melódicos com as vozes. Às vezes o trabalho do instrumental transforma estas vozes, este backing vocal, também como uma espécie de cobertura da música. Então ele entra muito mais no arranjo do instrumental do que como um solista ali que está fazendo linhas muito mais aparentes, sendo ou se comportando como um protagonista. Portanto, diferente do grupo vocal, o backing vocal ele precisa trabalhar com arranjos muito mais objetivos e às vezes até muito mais simplificados do que o arranjo de grupo vocal. E a execução dessas ideias, desses arranjos de vocal, são em momentos estratégicos, em momentos que precisam de um preenchimento ali. Tem um espaço e a gente precisa aplicar, a gente precisa preencher esses espaços. Dá para colocar o backing vocal em lugares que não precisam serem preenchidos? Fato, dá pra fazer, eu faço bastante, mas a ideia primordial do backing vocal é preencher espaços que são apenas deles, com beleza, com refinamento, com timbre, tudo bonito, mas com discrição. Este é o ponto de partida para você construir um bom backing vocal. Tem algumas mudanças, em alguns trabalhos a gente pode ver o backing vocal sobressaindo um pouco mais? Pode, mas a ideia primordial sempre, o princípio do backing vocal é ser um vocal de apoio e tão somente isso. Daí no vídeo 2, nós começamos a falar sobre o que há de mais básico para compreendermos a harmonia, que são as escalas, que são as tonalidades, consequentemente os campos harmônicos, claro, sobre a distância entre uma nota e outra, quais são as regras mais importantes. Lembra que eu falei para vocês? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O quanto isso é importante para a gente compreender não apenas melodia, como também harmonia. Como a costa anseia pelas águas, eu anseio por ti. Em tua majestade e glória espero por ti. E aí logo em seguida, nós tivemos contato com aquele segredo explodidor de cabeça. Parênteses aqui, eu só falo que é explodidor de cabeça, que é doido, porque pra mim foi há uns anos. Eu lembro que eu já estava no Raiz Coral, fazia uns 2 anos mais ou menos, ou seja, eu tinha uns 18 anos ali, já trabalhava profissionalmente, eu já fazia harmonia vocal, mas eu fazia só de ouvido, e aí o Rodolfo Custódio contou pra mim. Falou, cara, tudo que você tá cantando são números, cada melodia é uma sequência de números. Quando ele falou isso, eu... Hã? Ele falou, é por isso que nós falamos um acorde com sétima, um acorde com nona, né? Por isso que nós falamos tônica, terça e quinta. Ó, faz a terça, faz a quinta. E eu, e estes números nós chamamos de graus. Anseio por ti, em tua majestade e glória espero por ti. Daí no vídeo 3, nós simplesmente raciocinamos. Bom, se uma melodia é uma sequência de graus, as vozes que estão cantando paralelamente à melodia, as divisões vocais, também são melodias, só que estão sendo cantadas em regiões diferentes. Mesmo assim, elas também são números. E aí vocês se lembram que nós finalmente entramos nas tríades vocais. Antes das tríades vocais, nós entendemos o que é tríade, o que é tônica, o que é terça, o que é quinta. Passamos pelas 7 tríades do campo harmônico maior, para depois finalmente entendermos o que são as tríades da melodia. Eu anseio por ti. Aí vocês se lembram que eu falei assim, olha, isso é harmonia, mas
não significa que seja a melhor harmonia. Se eu tocar com instrumental, olha como fica. Eu anseio por ti. Tá harmonizando, mas tem alguma coisa acontecendo. Eu sei exatamente o que tá acontecendo tecnicamente, que nós chamamos de trítono, mas isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Mas voltando pro raciocínio, eu falei, ok, e se a gente fizer alguns ajustes segundo o instrumental? Porque existe uma harmonia vocal acontecendo, mas ela não está à parte da música. Ela precisa convergir, conversar com todos os elementos que estão coexistindo na música. Então, fazendo os ajustes, a gente deixa assim. Eu anseio por ti. Olha a diferença, ó. Eu anseio por ti. Profissional. Eu anseio por ti. Mas em resumo, ainda que você faça de forma amadora, não tem problema. Você compreendendo que, a partir da melodia, você tem uma terça e uma quinta possível, você já dá o primeiro passo e talvez o mais importante para você, enfim, entender e construir a harmonia vocal. E aí, finalmente, chegamos na aula 4, que na verdade foi a primeira parte do que eu vou mostrar aqui hoje. A aula 4, nós falamos sobre os personagens da harmonia vocal, ou seja, soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Eu ainda mostrei para vocês uma lista gigante de inúmeros derivados de cada naipe vocal. Tem muita gente, assim, tem muito estilo, muita textura, um monte de coisa. Mas, em resumo, soprano, mezzo, contralto, tenor, barítono e baixo. E aí eu até falei para vocês, popularmente, de acordo com o que a indústria anda fazendo, até mesmo dentro da igreja, e já faz tempo já, quando a gente escuta um grupo de louvor, por exemplo, Amém, amém, amém. ou um backing vocal, Da infância, seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho. nós vemos um trio ali, que é formado por soprano, contralto e tenor. Podendo até fazer alguns improvisos, como, não tem soprano? Põe uma mezzo para fazer a voz do soprano. Não tem contralto? Põe um tenor para fazer a voz do contralto. Põe um barítono para fazer tenor. Esse tipo de coisa acontece, mas quando a gente fala dessa formação, não tem muito a ver com o que é certo ou errado dentro dos naipes vocais. Tem a ver com um sistema que precisa de uma harmonia vocal que transite muito bem entre soprano, contralto e tenor. Por isso que geralmente esta é a formação para uma harmonia vocal mais básica. Contanto que este vocal, aí vocês vão se lembrar muito bem que foi a parte bônus, esteja sonorizando. Ou seja, você acertou ou não? Nossa, só eu sendo esquizofrênico de novo. Timbrando. Timbrar é muito, muito, muito importante. Porque timbrar é você pegar um instrumento, por exemplo, o piano. Quando você escuta um piano, claro, às vezes na maior parte das vezes que a gente escuta é um instrumento digital, mas não é qualquer piano que combina com determinada música. Para que aquele piano, ou para que aquele teclado, melhor ainda, faça sentido dentro de uma música, ele precisa ajustar o seu timbre. Aí ele vai mexendo ali nos tipos de sons que ele pode usar ali, se vai ser uma coisa mais hold, por exemplo, se vai ser o próprio piano, se esse piano vai ser mais agudo, se vai ser mais grave, se ele vai ter um som mais fechado, se ele vai ter um som mais aberto. Esse tipo de ajuste é muito importante em todos os instrumentos, inclusive a voz. Então o timbre, ele é muito importante na criação do arranjo, mas eu não vou falar sobre isso. Isso aí é um papo um pouco mais complexo, talvez eu possa trazer aqui um dia. Mas, antes de tudo, é importante que o vocal esteja timbrando entre si. E aí eu falei para vocês que existe um processo de equalização. Querendo ou não, são 3 ou 4 ou 6 ou 10 ou 2 indivíduos que têm a voz gritantemente diferente. Mas eles precisam conversar.
eles precisam fazer aquele som ficar um tanto mais homogêneo. E isso que é muito interessante. Eu tô nesse cenário hoje porque eu gostaria muito de mostrar para vocês um trabalho lindo que eu fiz de uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu fui ouvir aqui o trabalho, fiz todo o ajuste e eu comecei a chorar, até mandei um áudio pra ele, porque ele é muito especial pra mim, que é o Samuel Murad. Isso que eu tô fazendo hoje, e um monte de coisa que eu fiz, inclusive os meus cursos, eles têm muito dedo do Murad. Foi o Murad que sentou comigo e falou, mano, faz. Me encorajou, teve um monte de assunto que eu conversei com ele, que a gente debateu. O Mumu, eu chamo ele de Mumu amorosamente, fraternalmente. O Mumu foi o cara que me incentivou. Então, muito do que eu sou como professor, eu devo a ele. Você pra minha gente é feito assim. E aí no ano passado ele me chamou pra fazer os arranjos do disco dele. Ele queria um backing vocal com bons cantores, que quem não conhece esses nomes aqui que eu coloquei, esses codinomes, em breve saberão de quem eu tô falando. E aí eu fiquei muito empolgado e muito, muito feliz. Nós fizemos 5 músicas, mas eu decidi escolher essa porque é a mais simples e tem exatamente o que eu preciso para explicar para vocês o que é o trabalho do backing vocal, que engloba tudo isso que a gente conversou. Eu também poderia utilizar grupos vocais aqui, eu tenho muitos grupos vocais maravilhosos aqui. Vocal livre, por exemplo. Mas eu acho que este trabalho aqui ele vai sintetizar muito melhor, sem contar que vai ser uma espécie de homenagem para Samuel Murad, que não é só o melhor pianista do Brasil, como ainda é um grande cantor e meu amigo, meu irmão. O Mumu fez esta música que popularmente conhecemos como gênero ou estilo worship, né, que seria o pop rock. Este álbum aqui, a ideia do Mumu, ele é cristão, ele é pastor, a ideia dele é fazer uma coisa bem congregacional. Então ele pediu para mim arranjos bem específicos, tem algumas coisas que são bem elaboradas, mas são em músicas muito mais groovadas. Nessa daqui eu precisei colocar o pé no freio ali, né? Mas a música é basicamente essa, ó. Pelas águas, sim, eu quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença, me envolver como a constância pelas águas, sim, eu quero. Cara, ele só tá cantando essa aqui é só uma voz guia, velho, tá bonito pra caramba. Ok, pra eu não me desconcentrar, é porque eu amo muito o Murad, velho. De início, eu pensei que eu faria esse arranjo sozinho, pensei que eu faria o vocal sozinho. Então, eu tentei timbrar com o Murad como um vocal de apoio, mas deixar um pouco mais cheio, né? Porque se eu quisesse timbrar valendo com o Murad, eu teria feito só umas 2 dobrinhas, assim, pra fazer um LR e tudo mais. Só que aqui, por ser igreja, a gente precisava de uma coisa que pudesse chamar a atenção da igreja pra cantar junto. Então, ó, é o primeiro elemento de vocal que eu usei aqui. Primeira coisa. E olha só como eu entro. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Olha só como eu entro. Águas, sim, eu quero contemplar tua beleza, no calor da tua presença. Eu já entro em uníssono porque a gente precisa pensar que a igreja tem que conhecer a melodia para que ela possa cantar novamente. Pelas águas, sim, eu quero contemplar tua. Já repito de novo, porque isso já faz com que a igreja cante junto com ele. Mas isso aí é assunto de arranjo vocal. Quem é do Master Lab sabe como é que esse processo funciona. É muito divertido. Que é quando a gente mapeia a música, né? Quando o vocal vai entrar, quando ele deve abrir. São espaços que a gente pode preencher com técnica, com inteligência, com sensibilidade e com senso e com responsabilidade também. Ok, eu tentei fazer uma sonoridade
parecida com a do Murad. Mas vocês estão percebendo que eu vou tirar agora a voz dele. Estão percebendo que eu tô tentando ajustar uma track para outra, uma que tá contando um pouquinho mais, com um pouco mais de peso, né? Todo mundo tá cantando com o mesmo molde, mas eu tô tentando simular pessoas diferentes cantando esse vocal. Quero contemplar tua beleza. Tem alguém fazendo já aqui, tem alguém querendo cantar mais assim, ó, com um pouco mais de brilho. Por que eu pensei nisso? Porque nós contrataríamos 2 dos melhores backing vocal do Brasil. Eu ouso dizer que de soprano no backing vocal e até como solista, Paloma Posse é a melhor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir E eu costumo dizer que como backing vocal e como solista, o melhor tenor que nós temos, Paulo Zucchini. nele confiarei, nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Eu tentei, é muito difícil fazer isso sem que eles estejam cantando do meu lado. Eu precisei fazer o arranjo e eles gravaram em outro estúdio. Mas eu tentei simular esse som. E olha só como um profissional pensa. É assim que ele age. Ele escuta a voz e ele sabe exatamente o que deve fazer. E olha como ficou o resultado. Sim, eu quero contemplar tua beleza no calor da tua presença. E se eu disser que o meu vocal tá junto? Ele não iria junto, decisão que nós tomamos, mas ficou tão legal, que eles timbraram tão bem comigo, é porque de início eu tentei timbrar com eles, mesmo sem ter uma referência deles nessa música, e aí eles pegaram a minha voz, timbraram comigo, que já tava timbrando com eles, sacou? Quero contemplar tua beleza no calor da tua presença. Sabe o que aconteceu aqui? A impressão que tá dando, só quem vai estar assistindo esse vídeo vai saber o que rolou realmente. Parece que nós 3 cantamos no mesmo estúdio, no mesmo microfone, assim. E é neste momento que nós consolidamos tudo que nós aprendemos nessa semana. Além da consciência harmônica, que eles não demoraram para gravar isso daqui, tá? Eles gravaram muito rápido. Além da consciência harmônica, além da percepção, você tem ainda o trabalho de refinamento, e para isso você precisa saber o que é um backing vocal, saber cantar como backing vocal e também saber como sonorizar como backing vocal, como grupo vocal. E sonorizar tem a ver com você sair da sua zona de conforto, do seu protagonismo e emprestar a sua voz, ser um ator da voz, para somar com outras pessoas e gerar esse resultado aqui. Quero contemplar tua beleza, tua presença. Cara, a gente tava separado. Eu gravei aqui. Esse vocal eu gravei aqui. Eles gravaram, sei lá, na zona norte de São Paulo, lonjaço, com uma captação diferente, tá? Eu gravei aqui sozinho no microfone e eles 2 gravaram no mesmo microfone
só que um desse lado, outro desse outro lado aqui. Então a captação é diferente, logo o som é diferente. O microfone está precisando ler as frequências de duas vozes completamente distintas. Como o microfone não é uma inteligência artificial, são essas duas inteligências aqui que precisam raciocinar como nós devemos timbrar. Aí, por exemplo, o soprano, a gente poderia falar, foi só a Paloma, né? O que a gente pensou? Vamos deixar o vocal mais cheio? Como o Zucchini tem uma extensão gigantesca e uma mobilidade vocal absurda, o Zucchini cantou o soprano, o contralto e, obviamente, o tenor. E o engraçado é que no tenor o Zucchini não cantou sozinho. Quem cantou com ele foi a Paloma também. Então, soprano... Quero contemplar tua beleza. O que aconteceu aqui? A Paloma, ela tem uma voz um pouquinho mais baixa do que a do Linho. O Linho ficou um pouquinho mais distante, ele normalmente faz isso nas gravações. E a Paloma ficou um pouquinho mais próxima, além do fato de... Ela precisava ficar mais próxima porque é soprano, é a área dela. Então a gente consegue ouvir um pouco mais a voz dela. Mas olha só como o Linho vem cobrindo, adocicando um pouco mais a linha da Paloma, ó. Olha só que interessante. Quero contemplar tua beleza, tua presença. Ela vem um pouquinho mais metal, né? Um pouquinho mais aberto. E o Linho vem soprando um pouco mais. É como se ele estivesse passando um filtro na voz da Paloma. Isso é timbragem. Agora olha o contralto. A voz do Linho brilha um pouco mais, né? Porque tá na região que tá mais próxima da voz dele, ó. Quero contemplar tua beleza. Quando eles estão nesse lugar, nessa mesma região, olha só o contemplar pra frente, ó. Contemplar tua beleza. É muita timbragem. E no tenor, olha que interessante. A Paloma tem uma extensão inacreditável também, tá? Vocês conhecem ela cantando extremamente agudo, mas ela tem um grave belíssimo, belíssimo. E ela ama grave também, viu? Ó. Quero contemplar tua beleza. Maravilhoso. Aí o meu timbre, ele brilha muito mais nessa região mais grave aqui, né, ó. Quero contemplar tua beleza. O Linho, ele tem uma voz mais imponente, né, mais poderosa. Eu e a Paloma, eu acho que a gente timbra um pouco mais. Inclusive, ó, no soprano, eu timbrando bastante com ela também, ó. Tirando as partes que tem mais voz plena, que eu já não tenho nessa região, ela tem. Mas, ó... Quero contemplar tua beleza. Timbragem, minha gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu anseio por ti. Em tua Essa parte é bem interessante. majestade, glória, espero por ti. Todos os dias. Olha o que vai acontecer da aqui, minha ó. vida, eu anseio por ti. Vai! Em tua majestade, glória, espero por ti. Vocês se lembram quando eu falei no vídeo passado que nós podemos fazer algumas inversões? Isso acontece inclusive dentro de arranjo. Pode ser sim um princípio para você fazer a divisão vocal, tipo, olha, essa divisão que nós estamos construindo aqui tá muito grave, é melhor eu te fazer uma inversão. Deve acontecer isso para que cada um do vocal cante confortavelmente, mas dentro de um arranjo vocal você também pode utilizar dessa necessidade como recurso também. Então a Paloma, ela tem um sopranão pesadíssimo. Ela estava cantando muito bem aqui, né? Eu anseio por ti. Só que vocês reparam que ainda tá meio grave para ela, né? Agora, olha a voz dela chegando em plenitude aqui na frente. Eu anseio por ti. Então, o que acontece? Ela tem uma extensão grande, o Linho também. Então, se eles têm uma boa extensão e se o arranjo pede, se a música pede, por que não? Olha como fica com o instrumental. Eu anseio por ti. Em tua majestade, glória, espero por ti. Todos os dias. A mesma coisa, mas ó. Eu anseio por ti. Em tua majestade, glória, espero por ti. Por que o
uso bastante inversões e outras ideias? A gente está acostumado, por exemplo, em músicas de igreja, de comunidade, worship e tudo mais. A gente está acostumado com coisas muito mais monótonas. Tem gente que gosta, tem gente que já acha mais cansativo, mas o ponto não é esse. Mas eu, como arranjador, eu me preocupo sempre com a forma como as pessoas vão interagir com o arranjo. Eu não sou conhecido por fazer arranjos muito pop, mas quando eu preciso fazer um arranjo pop, eu tento ao máximo não deixar monótono. Então, por exemplo, esse é o primeiro refrão em que finalmente abrimos uma harmonia. No primeiro, ó, era só uníssono. Aliás, eu até venho junto com o Murad. Mesmo cantando em uníssono, eu apresento o vocal como uma extensão dele. Então ele vem primeiro, ó. Em tua majestade, glória, espero por ti. Ok. Primeira parte do arranjo. Segundo, vai fazer a mesma coisa, só que muda. Mais vozes. Em tua majestade, glória. Já na frente, aí eu penso em colocar uma harmonia. Depois desse vocal uníssono aqui, ó, tem um outro vocal uníssono cantando Eu Anseio Por Ti, ó. Eu posso anseia pelas águas, eu anseio. Começa uníssono e na frente, aí sim o arco. No primeiro refrão, essa parte seria o Murad e aqui na frente seria o vocal em uníssono. Agora eu mudei uníssono e faço aberto. Eu anseio por ti. E na frente, como vai repetir, eu faço a inversão. Mesmo instrumental, ó. Continuando a mesma coisa. Mas eu faço isso como um recurso de arranjo para tornar a música um pouquinho mais envolvente, para entreter um pouco mais o ouvinte, mesmo sendo um arranjo extremamente simples. Então, em resumo, neste vocal nós temos tríades com ajustes, nós temos um campo harmônico que indica quais são as tríades certas para serem utilizadas para abrirmos harmonias de forma consciente e bonita. E para cerejar esse bolo de conhecimento, além do bom gosto, da musicalidade, do maravilhoso, do gênio Samuel Murad, nós ainda tivemos aqui a consolidação dessas ideias através de dois cantores espetaculares que sabem tudo que eu ensinei para vocês. Eles têm conhecimento harmônico, eles têm bom gosto musical e o bom gosto musical faz com que eles saibam ajustar a própria voz para timbrar e deixar o vocal homogêneo. Teu é o reino e toda a glória. Só nesse lugar eu desejo estar, onde te encontro, onde te percebo. Toma o teu lugar, um trono sobre nós. Teu é o reino e toda a glória. Teu é o reino e toda a glória. Teu é o reino Olha esse final, olha esse final. e toda a glória. Isso é maravilhoso. Isso daqui, como eu falei e vou repetir, é a conclusão de tudo que aprendemos aqui. Os meus alunos do Harmo Lab e do Master Lab, que são os meus dois cursos que trabalham diretamente com harmonia vocal, um com uma abordagem um pouco mais básica, porém muito mais aprofundada do que aquilo que nós aprendemos aqui. Esse seria o Harmo Lab, onde eu ensino sobre linguagem dos graus, eu me aprofundo mais em campo harmônico, me aprofundo mais em naipes, tem exercícios inacreditáveis para você fazer. De usar essa estratégia da hidratação, da nebulização, que é uma hidratação mais tópica, mais direta.
Já o Master Lab tem uma abordagem um pouco mais criativa, e não apenas do ponto de vista da divisão vocal, mas também do ponto de vista teórico da música. Mesmo sem partitura, mesmo sem a gente quebrar a cabeça com um monte de coisa, a gente aborda temas ali que são surreais e que fazem com que o cantor, fazem com que o arranjador eleve sua musicalidade para outro patamar. Então não é só harmonização, é também reharmonização. Não é só campo harmônico, mas também funções harmônicas. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Aqui também. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu conheci. Ouvi dizer que existe um paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Te conheci. E os meus alunos desses 2 cursos sabem, isso aqui que a gente aprendeu nesses últimos 5 dias, estão distantes ainda do universo que é a harmonia vocal. E aí, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que ainda precisaremos de uma vida inteira para aprender muito mais. Porque música não é só 1, 2, 3... Não é só nota, não é só timbragem, não é só técnica. Música tem também a concepção, a forma como nós concebemos música, como nós desfrutamos, como nós digerimos. Claro, um passo extremamente importante para isso é você ter uma grande percepção, porque percepção não é só identificar notas, não é só identificar acordes, mas também saber identificar sonoridades, texturas. Isso é musicalidade. E é para isso que a gente tem o Percep Lab também, que embora a gente não aborde musicalidade em sua visceralidade, a gente tem inúmeros treinos que fazem o cantor não apenas ter um baita de um ouvido, mas também que fazem ele saber identificar música em sua forma mais plena e de forma mais inteligente. Ok, aqui no mesmo naipe ainda? Bem jazz. Se um dia vocês sentarem com a Paloma Posse, por exemplo, ela vai falar, nossa, eu era tão ruinzinho, eu era tão fraquinha. O Linho, uma vez eu conversei com ele, que ele fala que antigamente ele não percebia, mas depois de muitos anos ele falou, nossa, cara, eu quando eu era mais novo, meu Deus, judiação. Onde eu tô querendo chegar? Todo grande cantor, para ele se tornar grande, ele precisa passar por algumas etapas que são fundamentais para a sua performance, para o seu cuidado vocal. Então, para isso a gente tem aula de canto, para isso a gente tem fono, mas todo grande cantor, esses 2 cantores aqui, que fazem parte dos melhores do Brasil, todo grande cantor, para ser completo, ele precisa passar pelo filtro da harmonia, para executar a melodia com precisão, para trabalhar com alguns ornamentos, para improvisar, mas também para ser um multiuso, dependendo do caso aqui. Esses 2 grandes cantores, que têm single, que podem até gravar CD, DVD, continuam gravando backing vocals. Essa gravação foi em 2022. Estão gravando até hoje, em 2023. E é por isso que eu faço esse apelo a você. Persiga a harmonia vocal. Escute bons grupos. Escute instrumental. Escute coisas que vão acrescentar na sua vida harmônica. Eu quero oferecer para você uma oportunidade inacreditável. Os 3 cursos já estão em valores promocionais. Mas eu não fiz nenhum valor promocional pro combo. E é por isso que nesse momento aqui, quem clicar diretamente nesse grupo vai ter um link ali com valor muito especial, com desconto muito especial, para você adquirir os 3 cursos de uma vez, podendo inclusive dividir em até 12 vezes. Olha que coisa linda. Sem contar que todos eles têm seus planos anuais.
mas quem comprar diretamente nesse curso vai ganhar os 3 de forma vitalícia. Somando os 3, são mais de 30 horas de conteúdo. Ou seja, é importante que você tenha de forma vitalícia para que você estude com calma, com cuidado, com responsabilidade. E detalhe, hein? Na conclusão desses cursos, você poderá receber um certificado assinado por mim e pela Faculdade Latino-Americana, que é uma faculdade reconhecida pelo MEC. Então eu não quero que você apenas estude, eu quero que você estude e tenha ali um certificado que pode te ajudar, inclusive, nas horas da sua faculdade que você estiver fazendo. Eu não sei se você está fazendo faculdade de música, mas vai poder te ajudar. Eu, se fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Faça proveito, eu vou ficar muito feliz de receber você em alguma das turmas ou em todas as turmas. Bom, é isso. Eu espero que esse momento, que essa semana tenha sido riquíssima para você. Eu preparei com muito carinho. Eu estou preparando novos conteúdos com esse formato aqui, para que a gente aprenda muito mais de harmonia vocal. Eu estou preparando algumas ideias aí como dicas e tudo mais. Quem sabe já na semana que vem, hein, eu já libere Mas foi um grande prazer recebê-lo aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você tenha se enriquecido muito mais musicalmente. Um beijo na tua laringe, clique no link da descrição e venha estudar comigo.